Juíza suspende a taxação de 10% do imposto de renda para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Galera, tá acontecendo. E vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo, descomplicador e descomplicadora. Me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou professor especialista no Simples Nacional e no MEI. Quem segue aqui, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, né? Sobre essa inconstitucionalidade dessa nova legislação sobre a cobrança de 10% de imposto de renda sobre os lucros de empresas optantes do Simples Nacional, acima de 50 mil, né? Claro, a lei, a lei ordinária, é uma lei ordinária, ela não vem falando exatamente se é para simples ou não, mas ela deixa em aberto ali, então a Receita Federal entendeu que são para todas, só que a gente precisa ter ciência de algumas coisas aqui, né? E aqui tem a matéria do jornal falando sobre isso, né, do consultor jurídico, e diz que a juíza suspende IR sobre dividendos de empresas do Simples Nacional. E a isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos simples distribuídos, né, por empresas do Simples Nacional, garantida por lei complementar, não pode ser revogada por lei ordinária. Tal alteração violaria a hierarquia das normas e o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Constituição para micro e pequenas empresas. Com esse entendimento, a juíza Silva Figueiredo Marques, da 26ª Vara Civil Federal de São Paulo, suspendeu em caráter de liminar a retenção de 10% do imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos sócios de uma sociedade de advogados. A tributação foi introduzida pela Lei 15.270 de 2025, uma lei ordinária, que instituiu a isenção de IR para quem ganha até R$5 mil e aumentou a carga tributária sobre os lucros e dividendos. Tá? Não vou ler a matéria toda aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? Essa lei 15.270, ela é uma lei ordinária, só que para Simples Nacional, nós temos a Lei Complementar 123, tá? E lá no seu artigo 14 dessa Lei Complementar do Simples Nacional, ela deixa bem claro sobre essa isenção de imposto de renda. E não está falando da isenção de imposto de renda, que muita gente, Pedro, mas a isenção para as empresas vai taxar a pessoa física. E, cara, eu vou ler aqui exatamente o que está na lei e vocês têm que concordar comigo sobre isso daqui. Pera aí. Aqui, ó, artigo 14. Consideram-se isentos do imposto de renda na fonte, ou seja, na retenção ali na fonte, e na declaração de ajuste, ou seja, na declaração anual do beneficiário. Não é da empresa, é do beneficiário. Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da micro e pequena empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguel ou serviço prestado. Então, se uma empresa do Simples Nacional ela distribui e paga ao titular ou sócio dessa empresa qualquer coisa que não seja prolabore, aluguel e serviço prestado, é isenta tanto na fonte, ali no contra-cheque, no recibo, ou na declaração de ajuste. Então, deixa bem claro a lei complementar no seu artigo 14, que o sócio não tem que pagar imposto de renda sobre o lucro. E essa lei é uma lei complementar, LC, Lei Complementar 123 de 2006. Então, uma lei ordinária ela não pode alterar uma lei complementar. Para ser alterada essa lei complementar 123, teria que ter uma outra lei complementar alterando, tirando esse artigo, colocando lá qualquer outro tipo de coisa. Então, a própria juíza entendeu isso. Só que, Pedro, é uma liminar. Ótimo, é uma liminar. A liminar pode cair a qualquer momento, mas abre um parecer muito grande, né, para outras empresas. Aqui é o caso de uma sociedade de advogados, mas outras empresas podem recorrer também sobre isso. E é muito importante a gente ficar por dentro e entender, cara. Não é só a prática do Simples Nacional, mas a teoria de muitos pontos. Eu já tinha feito outros vídeos aqui para outros alunos, já tinha comentado com meus clientes também dessa possibilidade de a gente colocar na justiça. Eu sei que é trabalhoso, mas dependendo de quanto é que for, vale a pena. A gente tem uma equipe de advogado aqui que a gente faz isso no nosso escritório. E é interessante. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre o Simples Nacional, tanto a parte da prática, né, do dia a dia, quanto a parte teórica, com alguém que entenda, eu vivencio o Simples Nacional todos os dias, dou aula no CRC, em pós-graduação, tenho os meus treinamentos aqui, né, meus clientes, 50% dos clientes são Simples Nacional, então vivencio sobre isso. Se você quiser fazer parte do maior treinamento de Simples Nacional do mercado, só ir aqui no link da bio, tá? Vou colocar o link da bio aqui do nosso treinamento. A gente está com uma promoção bem legal, então você vai ter o curso completo do Simples Nacional, materiais para o dia a dia, e vai ter um módulo que eu criei da reforma tributária, que é bem legal também. Então clica lá, faça parte.
Menos de R$ 300, treinamento completo, só clicar, entenda mais o que que tem e venha fazer parte, que a gente está com uma promoção bem legal aí para vocês nesse início de 2026, tá? Então clica lá, tá? Então assim, beleza, é uma liminar, pode cair a qualquer momento, mas abre um procedente aí pra gente, várias outras empresas. Inclusive, pra vocês terem noção, tem uma ADI, um pedido de ADI, tá? O que é isso? É uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, tá indo no STF dizendo que essa cobrança é inconstitucional. Olha que doideira, não é só um pedido, né? É uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? E aqui o Godoy, R. Godoy Advogados entrou, né? Com o presidente, ao Supremo Tribunal Federal, ó, distribuição por prevenção do ministro Nunes Marques, né? E ele botou aqui, ó, tal, contra os artigos 6A, 16A, 16B da Lei 9.250, incluídos pela Lei 15.270, que eu falei com vocês, que instituíram a tributação mínima do imposto de renda para as pessoas físicas que, ao ferirem altas rendas, data sua incompatibilidade com a Constituição, como adiante se passa a demonstrar. E ele vem aqui os fatos, né? A presente ação tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade ou, subsidiariamente, a interpretação conforme a Constituição do artigo 6A da Lei 9.250, incluído pela Lei 15.270, que instituiu a tributação mensal de altas rendas sobre lucros e dividendos. Aí, ponto 2. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, para afastar sua aplicação dos titulares ou sócios de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. Em apertada síntese, 15 mil, eliminou o imposto de renda para pessoas físicas que têm rendimento mensal, além disso, aquelas cuja renda mensal entre né? E aí ele vem falando aqui, ó, vem falando tudo isso sobre o que eu falei, né? Então, assim, a gente tem que ficar ciente sobre isso. Ele vem falando sobre a norma, uma lei ordinária que não pode alterar uma lei complementar, que na lei complementar já tem esse ponto falando sobre a isenção e tal. Então depois até é legal vocês darem uma lidazinha aqui, ó, tá isenção, permanece rigida no artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006, né? Cuja redação não sofreu qualquer alteração pela Lei 15.270, a despeito do entendimento da Receita Federal do Brasil, que esta teria revogado aquele dispositivo tacitamente, inclusive, né? Aqui, ó, tá até aqui, ó, já tinha feito um vídeo, cara, já tinha feito um vídeo trazendo até um entendimento da Receita Federal. Depois, se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar o card aqui para vocês, mas depois olhem aqui que eu fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive o próprio entendimento da Receita Federal. Fiz esse vídeo em dezembro, por isso que eu achei que a Receita Federal não ia entender que ia ter essa tributação, mas do nada mudou tudo e a Receita Federal teve um novo entendimento. Só que se a gente pega anteriormente, a própria Receita Federal tinha esse entendimento e ela citava o artigo 14 da Lei Complementar 123. Olha que doideira, né? Olha que doideira. Mas no Brasil tudo é muito louco, né? Tudo é muito louco. Tá bom? Então, assim, só para vocês ficarem cientes, já tem ADI sobre isso, já tem liminar também. Então, cara, um monte de gente agora que teve esse ganho com essa liminar, um monte de empresa vai entrar com outros pedidos também. A liminar pode cair, mas vai ter muito problema, inclusive aqui no STF. Então, isso aí ainda vai durar muito. E a gente fica no meio disso tudo sem saber se paga ou não paga os 10%, né? Conselho, se for um 10% pouca coisa, vai pagando. Vai pagando. Se cair isso, pede restituição. Se for um 10% muito alto, meu cliente lucra 200 mil, aí vale a pena entrar com um processo aí para não pagar, né? Uma liminar, ir atrás de uma liminar para não pagar esse valor, porque é um imposto de renda muito alto. Beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui. É uma novidade muito interessante e bate muito com o que eu havia falado lá atrás. E muita gente falando, não, Pedro, não é assim, não é assado e tal. Até, cara, e eu, assim, era um dos poucos que eu via na área contábil falando sobre isso. E deixando bem claro, trazendo todos os pontos de entendimento da lei ordinária, lei complementar, no entendimento da Receita Federal, como era feito principalmente dentro da declaração de ajuste, dentro do imposto de renda, tinha um campo exclusivo para a Simples Nacional, porque não era igual à empresa do lucro presumido e real em relação à distribuição de lucro, pelo entendimento da Receita Federal. Sempre foi o mesmo entendimento. E agora mudou do nada o entendimento sem ter alterado a Lei Complementar 123 de 2006. Tá legal, galera? Então é isso, ó. Um grande beijo, um abraço a todos. Compartilhe esse vídeo onde vocês façam parte aí dos grupos, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitos contadores a entenderem. Nós, contadores, precisamos entender, ficar por dentro da legislação. Não é só, é isso ou não é aquilo. A gente precisa entender
para ter até a nossa opinião e conversar com outras pessoas também sobre isso. Então, muito obrigado. Beijo, abraço a todos. Não esqueçam, na verdade, de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago vídeo para vocês, mas o YouTube não entrega para todo mundo. Então, vamos lá, ajude a atingir a meta de 70 mil inscritos aí. Então, vamos bombar nesse vídeo aqui. E é isso, grande abraço e beijo a todos. Novamente, tchau, fica com Deus. Fui. Ah, não se esqueça de seguir lá no Instagram também, que é Pedro M Contador. Siga lá que tem muito conteúdo top também. Valeu!